Bom dia, turminha, sejam muito bem-vindos ao nosso curso técnico profissionalizante, né, mecânica. E hoje vamos abordar o tema desenho técnico, a nossa revisão, ok? Para que daí sim a gente possa fazer a nossa avaliação, beleza, pessoal? Tranquilo, aposto que todos já revisaram um pouquinho a matéria, né? E já estão todos aí bem capacitados, né, para a gente realizar essa avaliação. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir. Prestem atençãozinha para a gente, né, não ter surpresas, pessoal, surpresa aí na avaliação, beleza? É um tema bem tranquilo, né? Vocês já estão bem incorporados aí com esse teminha, mas é bom a gente sempre estar fazendo essa revisãozinha, ok? Não, hoje não vai ter desenho, vai ser apenas como a gente fez lá no Forms, mais tranquilo, tá? Aí só lembrando, pessoal, tem uma atividade, né? Tem uma das atividades que vocês já entregaram, né? Que foi aquele desenho. Depois nós temos o outro desenho, né? Que é o 8 bits lá, lembra? Aí vocês precisam entregar o professor aquilo lá. O professor deixou lá no Class para vocês olharem, ok? Aquele sim, aquele desenho é uma atividade, né? Que vai compor a nota, ok? Lembre-se que nas outras matérias nós também temos algumas atividadezinhas lá que vocês vão ter que passar pro professor aqui para compor a nota, beleza? Então vamos seguir lá, galera. Então por que desenho técnico, né? Então nas últimas semanas aí nós construímos tijolo por tijolo, né? O alicerce do técnico em mecânica. E o desenho técnico, né? Lembre-se, isso não é uma aula de artes, né, galera? É uma aula de linguagem, né? O desenho técnico é um idioma universal da indústria, ok? Sem ele o projeto não vira peça, a máquina não é montada e a manutenção não acontece, ok? Vamos lá. Pensem o seguinte, né? Um engenheiro lá na Alemanha, lembra o professor falou a respeito disso, né? Projeta uma peça. O desenho seja em papel ou em CAD. É enviado para a fábrica aqui em Curitiba. O técnico brasileiro, que nunca falou com o alemão, precisa olhar aquele documento e fabricar a peça com precisão, né? De micrometros. Isso só é possível porque ambos falam a mesma língua, né? As normas da BNT e da ISO de desenho, né, galerinha? Então, nós falamos um pouquinho disso também, o quanto que é importante a gente seguir, né, essas normas da BNT, da ISO, para quê? Para que todos consigam se comunicar com uma só linguagem, né, pessoal? E essa linguagem são essas normas que nós somos regidos por elas, ok? Então lembrem-se dessa questão, né? Nós falamos um idioma universal quando a gente fala em desenho. E esse idioma universal ele tem que seguir, né, para todos os lugares, países, né, para que a gente consiga ter essa comunicação de uma forma mais fluida, beleza? Então, visão espacial, né, o que é interpretar? Então, o primeiro pilar do nosso curso é a visão espacial, galera, né? O que é isso? Interpretar desenho é muito mais do que só enxergar linhas, né? É entender o objeto que está ali representado. É como montar um quebra-cabeça. Cada vista frontal, superior, lateral, né, mostra uma parte de um todo. Quando vocês olham um conjunto de vistas, preciso imaginar como elas vão se encaixar, né? Essa habilidade é o que diferencia o bom técnico. O computador desenha, mas quem entende o desenho é o profissional, ok? O técnico recebe o manual de uma máquina que ele nunca viu. Ele precisa olhar as vistas 2D no papel e montar a máquina na cabeça para saber qual parafuso soltar primeiro. Se ele não tiver visão espacial, ele pode desmontar errado ou inverter posições, ok? Bem tranquilo aqui também, né, galerinha? Lembra lá que o professor mostrou, né? Nós fizemos alguns desenhos, né? Em 2D, ok? Para que a gente consiga ter essa visão, né, espacial de como que é essa peça, né? Montar na cabeça ali, mentalmente, né? Essa peça em 3D, né? Como que ela seria, né? E mais importante, né? Ter o entendimento, né, de todos
as propriedades, né, que tem essa peça, né, furos, né, encaixes, nervuras. Tem que tomar bastante cuidado, pessoal, mas bem tranquilo. Aqui a ideia é que vocês entendam que o técnico aí, quando ele vai realizar esses desenhos, ele tem que ter essa visão espacial, né, tem que ter essa visão de como, de um todo, né, da peça, como que ela iria, né, funcionar ali, ok? Então, a ferramenta 3D, perspectiva isométrica. Lembra que nós falamos lá perspectiva isométrica? Então, para nos ajudar, né, a visualizar o 3D, usamos a perspectiva isométrica, né? Ela é a forma de representar objetos tridimensionais, né, em uma folha plana, mas preservando as proporções reais. Ela serve para a gente visualizar o formato e o volume antes de detalhar as medidas. É a foto 3D da peça. Tá, galera? Então, vamos lá. Mais uma vez, ok? Então, na perspectiva isométrica, né, nós temos aí a representação de objetos tridimensionais, ok? Preservando aí as suas proporções reais, né? Formato e volume, ok? É uma foto aí da peça 3D. Quase todo manual aí de montagem ou catálogo de peças, né, usa essa perspectiva, ok? Pense no manual de montagem, né, de um móvel, ele tem uma perspectiva explodida, né, que é o tipo de isometria, para que qualquer pessoa consiga entender o encaixe, ok? Na mecânica, né, usamos para o mesmo fim, mas com precisão técnica. Então, pessoal, sem novidades aqui também, né? O professor falou bastante a respeito também desses manuais, né? Principalmente quando a gente vai montar um móvel, né? Lembra que ele vem com todos os detalhes ali, né? Vem com essa perspectiva isométrica para a gente entender, né? Aonde vamos iniciar, né? Quais parafusos a gente vai usar em determinado furo, né? Então, da mesma forma, nós fazemos isso na mecânica, né? Mas para um fim de precisão técnica, ok? A ferramenta 2D, projeção ortogonal. Vamos lá de novo, hein, pessoal? Aqui nós estamos vendo perspectiva isométrica. Agora nós vamos para projeção ortogonal, né? Ok, a isometria, então, é a foto 3D, né? Mas ela serve para fabricar? Não, né? As medidas ficam distorcidas pelo ângulo. Para fabricar, precisamos das medidas exatas. E para isso usamos a projeção ortogonal, que é como se a gente achatasse, né, a peça em diferentes lados. Ela projeta linhas a 90 graus sobre um plano, mostrando a sombra exata da peça. Então, o operador do torno, da fresa, caldeira, solda, né, depende das vistas ortogonais para entender as dimensões exatas, ok? A isometria dá a ideia, mas a projeção ortogonal dá a ordem de serviço com as medidas reais. Então, pessoal, como é importante aí, né, quando a gente fala sobre projeção ortogonal, ok? A projeção ortogonal é ela que dá realmente, né, as medidas reais aí para que dentro de uma produção, né, quando a gente fala em torno, CNC, fresa, né, para que obviamente o nosso operador ali, né, ele consiga produzir essa peça, né, produzir essa peça aí conforme, né, conforme o desenho foi feito ou projetado, beleza? Então, bem tranquilo também, né? Mas lembrem-se lá, galera, projeção ortogonal, né? O que é projeção ortogonal, ok? E quais são as 3 vistas principais aí que a gente, né, utiliza na maioria das vezes? Para 99% das peças nós usamos 3 vistas principais, né? A vista frontal, ou de frente, né, é a principal, a que mostra mais detalhes e nos dá a altura aí, né, e a largura, ok? A vista superior, né, olhando de cima, nos dá a largura e profundidade. E a vista lateral, né, geralmente na esquerda, geralmente, não uma regra, ok? Nos dá altura e profundidade. Juntas elas definem o objeto, né? O erro mais comum é na escolha da vista principal, a frontal, ok? O aluno escolhe uma vista ruim, que esconde os detalhes, e o desenho fica cheio de linhas tracejadas, ok? A vista frontal deve ser sempre a que melhor representa a forma da peça.
com o máximo de detalhe visível. Pessoal, aqui é importante aqui, ó, o que a gente tem que se atentar bastante aqui, tá ok? Primeiro, né? Então nós utilizamos aí 3 vistas que são as principais, 99% a gente usa essas 3 vistas, beleza? Sem novidade até aqui, né? Aí quando a gente fala em vista frontal, né, a vista de frente, ok? É a principal e mostra mais detalhes e nos dá altura e largura. Nos dá o quê? Altura e largura, galera, beleza? Então a vista superior, quando nós olhamos de cima essa peça, né? Ela nos traz o quê? Largura e profundidade. Largura e profundidade, beleza? E quando a gente utiliza aí a vista lateral, geralmente, né? A esquerda nos dá a altura e a profundidade. Então, vejam, é importante vocês entenderem isso aqui, galerinha. Deixa o professor pegar aqui. Então, mais uma vez, para a gente não ter dúvidas, ok? Quando a gente fala nas 3 vistas principais, é uma regra? Não, não é uma regra. As 3 vistas principais. 99% das peças nós usamos essas 3 vistas. Mas é uma regra? Não, não é uma regra, tá? E quando a gente fala nessas 3 vistas que normalmente a gente utiliza, ok? Primeiro, por que não é uma regra, né? Porque assim, a ideia aqui, quando a gente pensa, né, quando a gente desenha essa peça, sempre a ideia é trazer a melhor visão, né, galera? A melhor visão da peça. Onde que vão estar mais detalhes dessa peça, ok? Tomar cuidado para não esconder esses detalhes de peça, né? Senão, na hora da produção, ela vai ser produzida de forma errada, beleza? E daí quando a gente fala nessas 3 vistas, a primeira vista, né, é a vista frontal, aquela vista de frente mesmo, né? Então, e o que ela nos traz? Nos traz a altura e largura, porque você está olhando a peça de frente ali, né? Quando você olha a peça de frente, você vê a altura e vê a largura, ok? A segunda vista ali é uma vista superior, aquela que a gente olha de cima, né? Como se a gente estivesse planeando lá e olhando a peça, ok? Ela nos traz o que? Largura e profundidade. Largura e profundidade, pessoal, beleza? Largura e profundidade. A terceira vista que nós temos é uma vista lateral, tá? A gente pode escolher. Geralmente a gente utiliza a esquerda, mas pode ser a direita, não tem problema. Desde que, né, traga maior quantidade de detalhes, ok? E o que ela nos traz aqui? Altura e profundidade. Se o professor perguntar lá, na vista lateral, na direita, o que ela nos traz, né? O que ela nos mostra nesse desenho? Altura e profundidade, ok, galera? Então tomem cuidado, beleza? E ó, um erro bem comum é a escolha errada, né, dessa vista principal aqui, né? O aluno escolhe uma vista ruim, que esconde os detalhes, tá? O desenho fica cheio de linha tracejada. Por quê? Porque ele escolheu de forma errada esse desenho e daí ele vai ter que começar, né, a colocar várias e várias informações ali e isso acaba poluindo o nosso desenho, né, galera? Então, aqui nós temos algumas coisas, vocês já sabem bem disso, né, mas vale a pena a gente ressaltar novamente, ok? O que é importante aqui, galera? É vocês desenharem, né, com maior informação possível, mas que obviamente isso não polua o desenho, né? Porque depois, quando ele for passar lá para a parte de produção, ok? Todos têm que entender esses desenhos, por isso das normas, mais uma vez, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí, pessoal, beleza? Então, aqui, ó, com o máximo de detalhes visíveis, né? Mas toma cuidado para não poluir esse desenho, né? Lembra que nós falamos lá a respeito do diedro, né, galera? Então, quando desenhamos as 3 vistas, não podemos jogá-las de qualquer jeito, né, no papel. Ela tem uma posição fixa, definida lá pela BNT, né, 10067. Então, no Brasil e na Europa, usamos o primeiro diedro, né, galera? Lembra lá? O que significa? Que o objeto fica entre o observador e o plano de projeção. Mais uma vez. Mais uma vez. Primeiro diedro, né? O objeto, né? O objeto fica
O objeto fica entre o observador e o plano de projeção, ok? Pensem assim. Você olha o objeto e o desenho é uma sombra daquele objeto que ele projeta, beleza? Na parede atrás dele, por exemplo, né? Saber o diedro é crucial. Se você pega um desenho dos Estados Unidos ou Japão, eles usam um terceiro diedro. Já o terceiro diedro, o plano fica entre o observador e o objeto. Qual que é a diferença? Né? Então, o primeiro diedro, o objeto fica entre o observador e o plano de projeção. Terceiro diedro, o plano fica entre o observador e o objeto. Tá? O plano fica entre o observador e o objeto, beleza, galera? Se você ler um desenho no terceiro diedro, como se fosse no primeiro, você vai fabricar a peça invertida. Tá? Olha a importância disso aqui, galera. Então, o diedro, ele é muito, muito importante. Porque caso, né, nós recebemos aí um desenho, né, que foi realizado, né, ou Japão, ou Estados Unidos, onde eles usam o terceiro diedro, a gente tem que tomar cuidado, né, isso ele deve ser complementado lá na legenda, né, a gente precisa falar qual diedro a gente está utilizando, ok? Para que não ocorra a questão aí da gente fabricar a peça invertida, né, galera? Senão a gente fabrica a peça invertida, tá? E qual que é a BNT, né, que que nos norteia aí para falar a respeito disso é a 10067, beleza, pessoal? Tranquilo aqui, né? Então vamos lá. Raciocínio espacial, né? 2D para 3D. Lembra até o professor, a gente fez até um desenho disso, né? Então desenhar as vistas a partir do 3D, isometria, é a parte fácil, né? Movimento inverso é o mais desafiador. Transformar as vistas 2D de volta em uma isometria 3D, né, galera? Isso aqui é uma visão espacial. Precisamos juntar as informações de cada vista e imaginar o volume. Então, o erro mais comum é confundir altura com profundidade. Altura com profundidade, né? A solução é o segredo da correspondência. O que é altura na vista frontal é altura na vista lateral. O que é largura na frontal é largura na superior. Somando esses dados, reconstruímos o 3D, tá? Então lembram lá que a gente fez aí esse desenho e foi um pouco desafiador mesmo, né? Então tomem cuidado, galera, tomem cuidado, beleza? Então lembrem-se disso aqui, né? Então, a altura na vista frontal deve ser a altura na vista lateral. A largura na vista frontal é a largura na vista superior, né? Tomem cuidado, galera, beleza? Problema do tracejado, né? Então, a projeção ortogonal é ótima, ótima, mas ela tem uma limitação. Quando a peça tem muitos detalhes internos, furos, rasgos, cavidade, né? O que acontece com a vista? Ela fica cheia de linhas tracejadas, galera, né? Em peças complexas como carcaça de motor, isso vira uma sopa de linhas tracejadas. Impossível de se interpretar, né? O erro é tentar cotar, colocar medidas em cima de linhas tracejadas. A norma da BNT não recomenda, pois é confuso, né? A solução que a engenharia criou para limpar o desenho e mostrar o interior é a nossa própria ferramenta corte. Beleza? Então, o que o professor trouxe aqui, galera? Tá? Pensem lá, mais uma vez, né? Então, quando a gente vai fazer aí uma peça, e essa peça ela tem muitos detalhes internos lá, né? Como que a gente demonstra esses detalhes, né, internos? Através de linhas tracejadas, oculta, mas quando ele tem muito, né? Muito detalhe aí, né? Então, o que acontece? Vai aparecer muitas linhas tracejadas e vai virar uma sopa isso aí, né? O professor colocou uma sopa porque uma bagunça, vai poluir, né? Vai poluir o nosso desenho. Então, como que a gente pode, né, demonstrar esses furos, né? Esses detalhes internos, sem que tudo isso vire uma bagunça, né? Uma poluição, através do corte, né, pessoal?
Através do corte, ok? Então, no corte lá que a gente consegue, né, demonstrar como estão, né, esses detalhes internos, ok? Qual que é o conceito de corte, né? Então, para superar o limite da linha tracejada, nós usamos o corte. O que é o corte, né? É o recurso gráfico. Pensem como se passássemos uma serra imaginária na peça, no local onde queremos ver os detalhes. A gente remove, né, a parte da frente e desenha o que sobrou. O benefício imediato é que tudo aquilo que era oculto, tracejado, agora está visível. Linha contínua larga, né? O furo interno, o rasgo, a cavidade, tudo fica claro. O operador da máquina agora vê exatamente o perfil que ele precisa usinar, né, galera? Então, mais uma vez, é importante o que aqui? Vocês entenderem, né? O porquê que nós utilizamos o corte, pessoal. Né? O corte não é uma ferramenta para ficar bonito, não, né? Não, eu vou fazer um corte só para deixar bonito aqui para o meu chefe ver que eu sei fazer um... Não, galera. Corte é extremamente importante, né? Para a gente limitar, né? Colocar o mínimo possível de linha tracejada. Para quê? Para que não fique poluído, para que não fique uma sopa cheia de linhas ali e o operador acabe se confundindo, né, pessoal? Acaba se confundindo aí. Então, a melhor forma é a gente realmente trazer o corte, né? E o corte é ele que vai trazer, né? Vai dar visão aí para o nosso operador dos furos internos, dos rasgos, das cavidades, ok? Então, olha, como importante isso, galera. Liguem todas essas informações, tá? Para vocês entenderem, de modo geral, tudo o que a gente aprendeu até agora. Então, quais são as normas, né, que hoje nós temos, né, para que eu acompanhe, né, o corte? Então, a 10067 e a 12298, ok? Claro que o corte também é normatizado, né? Obviamente. Então, a 10067, princípios gerais, diz onde e como indicar o corte. Onde e como indicar um corte, beleza? A 12298, rachuras, lembra lá, galera? Diz como pintar a área que a serra tocou. Essas normas são essenciais. Então, mais uma vez, né? Quando a gente faz o corte, imagine que vocês estão passando ali uma serra imaginária, né? Na peça, e aonde essa serra tocou, a gente precisa rachurar, né? Colocar a rachura. Para quê? Para dizer que essa peça é maciça, né? Então, erros comuns. É fazer o corte e não indicar onde ele foi feito. A solução é usar os dois elementos de corte. Então, plano de corte, aquela linha traço ponto larga, com setas e letras. Exemplo A, traço A. Lembram lá? A rachura, o preenchimento da área de corte. Então, mais uma vez, pessoal. Erro comum, não indicar onde ele foi feito, onde ele o quê? O corte, né? O corte foi feito, tá? A gente precisa indicar. Nós temos um corte aqui AA, ok? Beleza? Lembram-se lá, a gente já fez, o professor mostrou bastante também esses desenhinhos para vocês entenderem, né? E depois nós temos também as rachuras, né? Que é o preenchimento da área cortada, ok? Por quê? Porque quando a gente faz o corte, né, pessoal, a gente quer demonstrar o quê? Demonstrar o máximo de detalhe possível que tem no interior da peça, né? Detalhar o máximo possível. E se tiver um furo, então a gente vai precisar que esse furo seja demonstrado, uma cavidade que seja, a gente precisa que ele seja demonstrado. Mas quando a gente faz esse corte, a gente precisa também demonstrar que ali onde a serra passou, né? Onde a serra passou, ela é maciça, né? Ele não tem um furo, não tem uma cavidade, não tem nada ali. Então a gente faz as rachuras, né? Para que isso não confunda, pessoal, tá? Não confunda o operador. Vamos lá. Então a assinatura do corte, a rachura, né? Então a rachura é o elemento visual mais importante do corte.
Ele é o conjunto de linhas finas e paralelas que preenche a área que foi efetivamente tocada pelo material sólido, né? É o carimbo do material cortado. Onde a serra imaginária tocou, tem rachuras. Onde era vazio, um furo, um rasgo, fica em branco, fica em branco. A gente faz rachura em furos, em rasgos, não, fica em branco, beleza? A rachura não é só pintar não, galera, ela também indica o tipo de material. Como vimos lá na aula, né? Existe um padrão de rachura para o aço, outro para o ferro fundido, outro para o bronze ou latão e até para plásticos e madeiras. O técnico experiente bate o olho na rachura e já sabe o material. A rachura padrão para metais é feita com linha contínua estreita fina. É inclinada a 45 graus em relação ao eixo principal da peça. Pessoal, aqui o que é importante vocês entenderem. A rachura, ela é apenas de uma forma para todos os materiais? Não, tá? Ela é genérica, digamos assim, né? Quando a gente vai falar em, em cortes, né? Então ela vai ser genérica, né? Onde vocês virem ali rachuras a 45 graus, né? Em relação ao eixo principal da peça, beleza? É válido, tá? É rachura, beleza? Mas quando vocês precisam ir um pouquinho mais além disso, né? Então vou fazer hoje uma determinada peça de bronze, né? Então existe um tipo de rachura, né? Para identificação dessa peça. Essa peça ela está sendo cortada, beleza? É uma rachura aqui. Aqui vai ter os furos, aqui vai ter os rasgos, ok? A gente não vai fazer as rachuras nesses furos, nesses rasgos, mas a gente vai o quê? Demonstrar qual é o tipo de material que vai ser utilizado, né? Então o técnico ele foi além, ele foi lá e trouxe, né? Buscou a informação e fez a rachura de acordo com o material que ele vai precisar, que o operador vai precisar utilizar, beleza? Então é isso que vocês precisam entender. Nós temos a rachura, né? A rachura que ela é genérica, que a gente vai fazer só para demonstrar, né? Que essa peça aí ela foi cortada naquele lugar, a serra passou naquele lugar, tá? Mas se a gente precisar, né, colocar qual é o tipo, né, de material, né, que a gente está utilizando, a gente utiliza as rachuras. O professor passou também lá no material, tem, né, quais são os tipos de rachuras para determinados materiais, ok? Beleza? Mas tranquilo. Outra coisa, importantíssimo a gente entender isso aqui, né, pessoal? Então, o que que é, né, a rachura, né, o elemento visual mais importante do corte? Conjunto de linhas finas e paralelas. Conjunto de linhas finas e paralelas que preenche a área que foi efetivamente tocada pelo material sólido. Beleza, pessoal? Prestem bem atenção aqui, né? Então é um conjunto de linhas finas e paralelas, né, que indica o quê? Que mostra, né, efetivamente aonde foi tocado, né, pelo material sólido, ok? É o carimbo, né? Carimbo. Tranquilo, né, pessoal? Sabemos bem aí como é que é a rachura, né? Erro grave, olha só que importante, pessoal. O professor deixou até destacado isso aí, ó. Linha tracejada dentro do corte. Turma, anotem isso em vermelho, né? O professor até colocou ali, né? Um corte bem feito não tem linha tracejada na área cortada. Por quê? Pensem comigo, se o objeto do corte é justamente, objetivo, né? Desculpa. O objetivo do corte é justamente transformar o oculto, aquilo que a gente não consegue enxergar, o tracejado, invisível, né? Que é a linha contínua, né? Não faz sentido o tracejado continuar lá. Se você fez um corte, o detalhe está visível, logo é linha contínua, beleza? Isso é regra? Não, pessoal, isso não é regra, tá? Isso aqui não é regra. Aqui é o tato, é o tato do projetista, do desenhista, beleza?
Que é isso, professor? Tá? Então, na verdade, quando a gente vai fazer um corte, a gente já não está querendo demonstrar, né, quais são, né, os detalhes internos da peça lá, a gente não está querendo mostrar os furos, né, não está querendo mostrar a quantidade maior de detalhes possível. Então, como é que você vai demonstrar essa maior quantidade de detalhes possível no corte, sendo que você ainda está utilizando o recurso do tracejado, né? Então, não pode, né, pessoal? Não pode. Tem que entender que se a gente já vai fazer o corte, já é para que esses detalhes apareçam, né? O erro é óbvio, né? Manter o tracejado por hábito ao fazer um corte. E primeira coisa que você faz é apagar todos os tracejados daquela vista e redesenhar o que ficou visível com linhas contínuas largas. A única exceção é se houver um detalhe oculto atrás de um elemento que não foi cortado, como um eixo, por exemplo, né? Então, olha aí. Então, a única exceção é se houver um detalhe oculto atrás do elemento. Então, ainda, por mais que nós realizamos esse corte, né, e ainda existe, né, detalhe oculto atrás desse corte que a gente não conseguiu demonstrar no corte, porque se a gente fosse demonstrar isso no corte, as vistas sairiam de foco, né? Então, imagine que a gente ia cortar ali um determinado material, mas existem mais furos ainda para frente do material. Então, se eu vou até lá o outro furo, acontece que esses furos aqui também eles se perdem. Então, se tiverem mais, aí sim a gente pode. Por isso que o professor falou que não é regra, né? Então, nós temos uma exceção aí, ok? E essa exceção é isso mesmo. Se a gente precisa detalhar, né, alguma outra coisa que ainda esteja oculta atrás do elemento, a gente faz isso, tá? Regra de ouro 1, né? O que não se corta, pessoal. Lembra lá? O que não se corta, olha a importância. Elementos maciços, elementos maciços. Aqui é onde o técnico se diferencia, né, do amador. O plano de corte pode até passar, mas existem elementos que a norma diz não corte, no sentido longitudinal, né? Quais são eles? Elementos de união ou resistência, que são maciço. Estamos falando aí de eixos, pinos, parafusos, porcas, chavetas, rebites, né? Então imagine um corte de um motor, ok? O plano passa pelo bloco, né? É cortado e rachurado, beleza? Mas também passa pelo parafuso que prende o cabeçote. O parafuso aparece interno, sem rachura. Por quê? Cortar um parafuso maciço não adiciona informação nenhuma sobre o interior dele e só polui o desenho. Mais uma vez aqui, né, pessoal? A ideia, obviamente, do desenho, né, é trazer o máximo possível de detalhe, mas que ele não fique confuso, né? A gente não pode confundir o operador. A ideia, a gente já está tendo um recurso, né? Quando a gente fala em desenho, né, mecânico, técnico, a gente está falando em recurso, né? Então esse recurso é uma ferramenta para auxiliar, né, a produção, né? E para facilitar a vida aí do operador, né, e da produção, ok? Então não adianta nada a gente colocar um monte de informação totalmente desnecessárias ali só para dizer, olha, meu desenho tá, né, tá cheio aqui de informação, coloquei todas as informações. Pessoal, é importante colocar todas as informações, é importante colocar todas as informações necessárias, beleza? Então não vou ficar ali enchendo linguiça, né? Colocando mais informações do que se deve, Por quê? Porque senão isso aí vai poluir o desenho e vai confundir o nosso operador, a nossa produção, pessoal, ok? Tomem bastante cuidado com isso, bastante cuidado. Regra 2, né? Nervuras. Lembra lá da nervura, pessoal? O que é nervura? Nós temos a peça, nós temos uma nervura ali, ó. O professor vai dar um exemplo, quer ver, ó? Então, além dos elementos maciços, há outros componentes que não se cortam, né? Longitudinalmente. A nervura, o reforço, né? A nervura é aquela parede fina usada para dar resistência à peça.
como a mão francesa de uma prateleira, ok? Então a nervura, ela se equipara a uma mão francesa de uma prateleira, né? Ela é o que? Para dar resistência à peça, ok? A gente não corta ela. Se o plano de corte passa ao longo da nervura, ela deve ficar em branca, sem rachuras. Por quê? Se você rachurar o desenho, dará falsa impressão de que a peça é maciça e grossa naquele ponto, o que é mentira, ela é fina. Isso enganaria o cálculo de peso e resistência. Então, galera, olha, além, né, da gente não poluir esse desenho, né? A gente não poluir esse desenho, nós temos essa questãozinha importantíssima aqui, galera, tá? Então, quando a gente tá falando ali, né, sobre rachura, ok? A gente tá falando que a peça é maciça, né? Então, quando a gente tá falando ali a respeito de nervuras, daí, né, a nervura, ela é fina, ok? Ela é fina, né? E ela é para quê? Ela é apenas para resistência da peça. Então, quando a gente for fazer o cálculo lá, né, ela se a gente rachurar, né, a gente vai imaginar que ela é uma peça maciça, ok? Então, não vai ter problema ali, né, no cálculo de peso e resistência. Tomem bastante cuidado. Nervura, a gente faz a rachura em nervuras? Não, pessoal, a gente deixa em branco. Por quê? Porque senão ela enganaria o cálculo de peso e resistência, ok? Tranquilo, né, pessoal? Beleza? Otimizando o desenho, meio corte. Se a peça for simétrica, preciso fazer um corte total nela? Não, né? A BNT nos dá uma ferramenta elegante, o meio corte. Ela é usada apenas em peças simétricas. O meio corte é utilizado apenas em peças simétricas. Ela é utilizada em peças assimétricas? Não, ela é utilizada apenas em peças simétricas. A gente corta só 1/4 da peça. 1/4 da peça. Metade da vista, né, mostra o exterior da peça, né, a projeção normal. A outra metade, né, o lado esquerdo, mostra o interior da peça, né, o corte rachurado. Assim, em uma única vista, temos informações externas e internas, economizando tempo e espaço no desenho. Pessoal, o que é importante nós sabermos aqui? Tá? Meio corte, tá? Sempre em peças simétricas, né? O corte, ele nos traz o quê? Ele nos mostra o exterior e o interior da peça, ok? Beleza? E nós fazemos rachuras na parte intersim, nós estamos cortando normal, então ela precisa ser rachurada, né? Então, em uma única vista, lembra lá, pessoal, vocês até fizeram, né? Um desenho aí a respeito de meio corte, né? Então, em uma única vista, ok? A gente consegue trazer todas as informações das partes externas e das partes internas, né? E o que isso nos traz? Economiza tempo e espaço no desenho, ok? Mais uma vez, para que isso? Para que não polua o desenho. Então veja como é importante, né, a gente trazer o máximo de informação e detalhes possíveis, ok? Mas que isso, obviamente, não atrapalhe, né, e não polua e vire uma sopa o nosso desenho, ok? Então, meio corte, galera, lembrem lá, meio corte, né? Preciso fazer um corte total na peça? Não. Se ela é simétrica, não. Lembrem-se disso, pessoal, não confundam. Não confundam essa situação, por favor. Então, o erro é usar meio corte em peças que não é simétrica. Isso é proibido. O segundo erro é como separar as duas metades. Vamos para o nosso intervalinho, pessoal. Já voltamos, então, com o nosso desenho. Espero vocês daqui a pouco. Olá, turminha. Todos de volta? Beleza. Então, vamos dar sequência aqui, né, na nossa revisão. Vamos lá.
Então, nós paramos aqui no meio corte, né, pessoal? Então, o que a gente precisa entender aqui do meio corte? Mais uma vez, bem rápido. Então, no meio corte, as peças elas devem ser simétricas, ok? Simétricas. Nós cortamos 1/4 da peça, beleza? Mostra o interior e o exterior da peça, beleza? Interna e externa da peça, ok? Beleza? Se a peça não for simétrica, isso é proibido. Nós não utilizamos o meio corte, pessoal, tá bom? E a divisão aí entre a parte cortada e a parte vista, né, é feita pela linha de centro, traço ponto, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, corte versus seção, qual a diferença, né? Então, muito cuidado aqui, galera. Porque, muito cuidado aqui, né? Corte e seção não são sinônimos, né? Não são sinônimos. O corte é uma vista completa, né? Ele mostra a área rachurada, ok? E tudo o que está visível atrás do plano de corte. A seção é diferente. Ela mostra apenas o perfil do material que foi tocado pela serra. É como se fosse o carimbo exato da serra, ignorando tudo o que tá atrás, né? Então usamos a seção para mostrar o perfil de uma viga em I, por exemplo, né? Ou de um raio de uma polia. Não nos interessa ver o resto da viga, é só o perfil. A seção é mais limpa e direta para mostrar perfis. O corte é usado para mostrar encaixes e furos internos, ok? Então, seção, né, pessoal? A seção, ela mostra apenas o perfil do material, só o perfil do material. Lembram lá? Nós fizemos alguns desenhos de seção, ok? Então, nós temos o desenho normal, né, o corte normal, e depois nós temos o corte em seção. O corte em seção ele é mais limpo, ele é mais direto, ok? Ele mostra realmente só ali onde que foi cortado, né? O restante não nos interessa, tá? Então, o importante aqui é nós sabemos o quê? Que quando a gente fala em corte e seção, eles não são sinônimos, eles são diferentes, né? Mostra o corte, ele é uma vista completa, o corte, uma vista completa. Ele mostra a área rachurada e tudo que está visível atrás do plano de corte, ok? A seção não, apenas o perfil do material que foi tocado pela serra, tá? Então eles não são iguais, eles não são sinônimos, beleza? Importantíssimo vocês saberem disso, dessa diferença. E os cortes em conjuntos, né, pessoal? Finalmente chegamos ao topo da montanha, ok? Desenho técnico raiz. Aplicar tudo isso em um desenho de conjunto. Como vimos, o desenho de conjunto é o mapa, né? Que mostra todas as peças se encaixam. Mostra como todas as peças se encaixam. O corte aqui é o nosso raio-x da montagem, essencial para o técnico, ok? Então, o técnico de montagem olha o corte do conjunto para ver as folgas e ajustes internos, né? É no corte que ele vê o ar, o espaço em branco entre o eixo e o mancal, confirmando que ali existe um ajuste com folga. Se o desenho mostra a peça colada, pode ser ajuste prensado com interferência, né, pessoal? Então nós vimos isso aqui também, né? A importância do nosso desenho de conjuntos, né? O que é o desenho de conjunto? Olha lá, desenho de conjunto mostra como todas as peças se encaixam, né? Mostra como todas as peças se encaixam. E o corte, né, nesse desenho de conjunto é como se fosse o raio-x da montagem. Por quê? É no corte que ele vê o ar, é ali que ele vai ver onde tem as folgas e os ajustes internos, pessoal, ok? Ele vai ver o ar onde tem ali entre o eixo e o mancal, né? Para ver se ele vai ter algum tipo de ajuste com folga ou ajuste prensado, né? Com interferência. Então lembram-se lá daquela aulinha que o professor trouxe para vocês esses conteúdos, né? O professor, claro, vai mostrar mais a respeito disso, mas
voltem ali e relembrem, né, essa situação. Mais uma vez, pessoal, desenho de conjunto, tá? Mostra como todas as peças se encaixam, ok? E dentro do desenho de conjunto nós temos o corte, né? E aqui é o nosso raio-x, é ele que vai mostrar onde estão as folgas e os ajustes internos, ok? Beleza? Então é isso que é importante vocês terem em mente. A regra de ouro do conjunto, rachuras opostas. Olha a importância disso aqui, pessoal. Quando cortamos um conjunto, né, a serra passa por várias peças diferentes ao mesmo tempo. Como o montador sabe onde termina o bloco e começa o eixo? Então a regra de ouro aí é na NBR 12298. Peças adjacentes, vizinhas, devem ter rachuras em direção opostas ou com espaçamentos diferentes, né? Imagine o corte de uma união de chapa. Chapa 1 terá rachura 45 graus para a direita, a chapa 2 logo abaixo terá rachura 45 graus para a esquerda, né? Ou 185 graus. Isso salta aos olhos do técnico, quem identifica imediatamente que são duas peças distintas. Beleza, pessoal? Então, qual que é a importância aqui, né? O que é importante aqui? Quando cortamos um conjunto, né? Ele vai passar por várias peças diferentes. Como que eu vou conseguir identificar onde começou uma peça e terminou a outra? Tá? Nós vamos utilizar ali a NBR 12298, que fala o quê? Devem ter rachuras em direção opostas ou espaçamentos diferentes, ok? Tranquilo aqui também, né, galera? Só lembre-se, né? Nós estamos cortando um conjunto, então são várias peças juntas. Eu preciso identificar onde começa um e onde termina o outro, né? Se eu deixar todos da mesma forma, vai confundir o operador, ok? Então, o ideal é a chapa 1, por exemplo, ela vai ter 45 graus para a direita. A chapa 2 terá 45 graus para a esquerda, ou 135 graus, né? Então isso vai, o próprio operador ele vai conseguir identificar que existem, né, peças diferentes ali que eles estão sendo, né, cortadas, ok? Tá? Ou você pode também aumentar o espaço entre as rachuras, né? Então eu vou ter a rachura lá para a direita de 45 graus, mas eu vou colocar também a outra peça, a rachura para a direita, mas com 45 graus também, mas com espaçamento diferentes, maior, né? Para identificar bem que ali é uma outra peça, ok, galera? Tranquilo, né? Identificação de peça, os balões, né? O CPF da peça, pessoal. Então, o corte do conjunto mostrou os encaixes e as rachuras, rachuras diferenciam, né, as peças, né? Então, eles mostraram os encaixes e as rachuras que diferenciam as peças. Mas como eu sei o nome, o material e a quantidade de cada uma, né? Para isso usamos os balões, círculos numerados. O balão aponta para o componente e dá o número dele. O balão é o CPF da peça, pessoal, né? O técnico olha o balão 5 no desenho, ele vai até a lista de materiais, né? Ou lista de peças, no canto da folha e lê o item, né? Item 5, descrição, vai ter lá. Corpo, material, né? Então, ferro fundido, quantidade 1, um exemplo, né? O balão conecta o desenho gráfico e a lista de informação. Beleza, pessoal? Bem tranquilo aqui também, né? O professor também mostrou para vocês um desenho, né? Um desenho de conjuntos, né? Com a identificação em balões, ok? Então lá lembra lá no desenho vai estar os balãozinhos lá, 1, 2, 3, 4 e assim vai. E cada um desses materiais, né? Eles vão estar lá descritos aonde? Na lista de materiais, no canto da folha, ok? Beleza? Lista de materiais ou lista de peças, pessoal, beleza? Então ele vai estar lá dizendo, por exemplo, lá no item 5, né, o balãozinho vai estar 5 lá. Aí você vai lá na lista de materiais e vai ver, opa, ferro fundido, quantidade 1, beleza? Tranquilo, né, galera? Sem erro aqui a respeito de balões, né? Vamos seguir. Aí entramos agora em cotagem, né, pessoal? A linguagem da fábrica, cotagem. Pessoal, até aqui tranquilo, né? Dá um joinha, professor, aí se estiver tudo tranquilo até aqui. Vimos lá os
né, os desenhos em conjuntos e tudo suas características, vimos rachuras, né, vimos cortes, beleza? Até aqui, né, galerinha? Alguma dúvida a respeito desse conteúdo, né, até aqui essa parte ou não? Daí a gente vai começar agora com cotagem, né? Tudo tranquilo aí com vocês? Beleza? O professor pode seguir? Então vamos lá, pessoal. Então a cotagem, né, é o quê? A linguagem da fábrica. Então fechamos aí a revisão de vistas e cortes, pessoal. Aprendemos a enxergar peça por dentro e por fora. Mas agora falta a informação mais crítica que o chão de fábrica precisa. Qual é o tamanho, né? É aqui que entra a cotagem. A cotagem é o sistema de medidas que transforma o nosso desenho em uma peça real. É a ponte entre o projeto e a fabricação, ok? Quando o operador de torno ou fresa pega o desenho, ele não está olhando a beleza do desenho, ele está procurando as cotas, os números. São elas que informam, né, os tamanhos, as distâncias, os diâmetros e os ângulos, ok? Sem cotagem correta, o desenho é só uma figura bonita, não serve para fabricar nada, ok? Então, vamos lá, de novo. O que é a cotagem, né, pessoal? É o tamanho, né? É o tamanho da peça que nós vamos fabricar, ok? Então a cotagem é um sistema de medidas que transformam o nosso desenho em uma peça real. São elas que informam os tamanhos, as distâncias, os diâmetros e os ângulos, tá? Cuidado aqui, galera, beleza? Então não se confundam, né? Obviamente, cotagem é o quê? Sistema de medidas, né, que informa os tamanhos, as distâncias, os diâmetros e os ângulos. Sem essa cotagem, né, pessoal? Ali é somente um desenho bonito, porque o operador obviamente vai pegar o desenho ali, ele vai ver, mas se ele não tiver o tamanho, como que ele vai fabricar, né? Então a norma da medida, NBR 10126. Assim como tudo em desenho técnico, não cotamos de qualquer jeito. Seguimos a norma 10126, que define como as cotas devem ser representadas, pessoal, né? Ela padroniza tudo, ok? O tamanho da seta, a espessura da linha, o sentido da leitura e a forma dos números. Pessoal, se atentem, tá? Se atentem aqui nas norminhas, ok? Se atentem, né? Então lá a nossa norma que rege, né, as cotas 10126, o que que ela nos diz? O tamanho da seta, a espessura da linha, o sentido de leitura e a forma dos números, ok? Então pense lá na Volkswagen, né, por exemplo, um desenho da peça pode ser lido aqui no Paraná ou na fábrica na Alemanha. Né? A 10126 é baseada nas normas ISO. Então, o padrão de cotagem, linha, seta, símbolos é o mesmo. É a garantia da comunicação global. Beleza? Então, que sem novidades também, né? Mais uma vez, nós temos, então, uma norma, obviamente, que rege, né, o nosso sistema de cotagem. Tá? O que essa norma diz? Então, a norma é 10126. Ela nos diz o tamanho da seta, a espessura da linha, o sentido da leitura e a forma dos números. Tá? Para quê? Para que ela possa ter uma comunicação global, aonde, em qualquer lugar que formos, né? Se a gente utilizar essa norma, a gente vai conseguir identificar a cota em qualquer país. Beleza? Quais são os 4 elementos da cotagem? Então, para uma cotagem, para ser válida pela norma, né, ela precisa de 4 elementos. Primeiro, a linha de extensão ou auxiliar, que é a linha fina que sai da peça e mostra onde a medida começa e termina. Pessoal, bem tranquilo, né? Bem tranquilo. A linha de extensão, né, ou a linha auxiliar, que a gente chama, mostra onde a medida da peça começa e termina, ok? Então, a segunda linha de cota, que é a linha fina paralela à medida, onde o número fica. Então, linha de cota, fina paralela, onde o número fica, ok? Terceiro, as setas, que indicam o limite exato da linha de cota. Então, as setas é ela que
limita, né, exatamente aonde a linha começa e termina, né, a linha de cota, E o quarto, o valor numérico, a cota em si, né, que é o tamanho real do objeto, ok? Então, mais uma vez, primeiro, nós temos a linha de extensão auxiliar, né, que mostra onde a medida começa e termina. Nós temos a linha de cota, né, que é a linha fina paralela, né, que é onde o número vai ficar. Nós temos a terceira, que são as setas, né? As setas limitam ali as linhas de cota. E o quarto, o valor numérico, a cota em si, que é o tamanho real do objeto. Bem? Tranquilo, né, pessoal? Não confundam, tá? Não confundam isso aqui. Mais uma vez. Temos duas regras de ouro na NBR 10126, pessoal. Regra 1, não duplicar medidas, né? Uma dimensão deve aparecer uma única vez no desenho. Se você cotou o comprimento total de 80 milímetros na vista frontal, você está proibido de cotar os mesmos 80 milímetros na vista superior, né? Isso polui o desenho e pode gerar contradição se alguém alterar só uma cota, ok? Então aqui, pessoal, mais uma vez, tomem cuidado, né? Quando a gente, para que a gente não polua o nosso desenho, né? Traga informações que são duplicadas. Então, se eu já lá no, ó, já no comprimento, tá? 80 milímetros na vista frontal, já mostrei ele na vista frontal, pessoal, tá? Então, já mostrei ele na vista frontal. Quando eu vou fazer a vista superior, eu não posso mais cotar ele, porque eu já cotei ele no local. Então, não dupliquem, não dupliquem. Tá? O importante aqui é saber não duplicar, né? Não duplicar informações. E a segunda regra, né? Cotar fora da peça. A preferência sempre é colocar as cotas do lado de fora da vista, né? Não, para não sujar o desenho. Só cotamos dentro em um último caso, se não houver espaço. Tá, pessoal? Aqui então é o seguinte, bem tranquilo também. Quando a gente vai fazer o desenho, né, tomar cuidado para a gente não colocar, né, as cotas dentro do desenho, porque como a gente tem ali, né, lembra a linha paralela de cota, pode ser que isso aí confunda, né, confunda o operador, porque como ele vai estar dentro do desenho, vai parecer que é o desenho em si, ok? Então não coloquem, sempre tentem manter fora do desenho, né? Ah, não teve espaço, né? São muitas cotas aqui, eu não consegui, não tive espaço em fazer isso. Existem alguns métodos que a gente pode utilizar, mas a ideia é sempre fora do desenho, ok? Se caso realmente não consiga, né? Normalmente a gente utiliza uma seta e puxa um pouquinho mais, né? Para que ele possa ser cotado aí fora do desenho, beleza? Mais uma regra de ouro, a vista mais clara, né? Essa é a regra de ouro da interpretação, onde eu coloco a cota, sempre na vista que melhor representa a forma, ou seja, nunca, jamais, em hipótese alguma, cota em cima de linha tracejada, oculta. O erro é cortar a distância entre duas linhas tracejadas. O operador da máquina teria que adivinhar o que é aquilo. Se o detalhe está oculto, tracejado em uma vista, ele com certeza está visível em outra. Vá até a vista onde ele é visível, linha contínua e cote, beleza? Então aqui bem simples também, pessoal, tá? Bem simples, né? O professor trouxe aqui o seguinte, tomem cuidado, né? Para que quando a gente for cotar, você não cote linhas tracejadas, porque linhas tracejadas nos diz o quê? Que são detalhes ocultos, né? A ideia sempre é você procurar, né, uma vista visível, né, onde aquele detalhe ele vai aparecer. Por quê? Por isso que a gente faz os cortes, né? Então vá até essa vista e cote lá, beleza? Não cote, né, linhas tracejadas, ou seja, detalhes ocultos, cuidado. Símbolos essenciais, então nós temos o símbolo lá do diâmetro, lembra, pessoal? O símbolo do raio, né? Então não basta apenas colocar o número, precisa dizer o que ele mede para formas circulares. Temos dois símbolos obrigatórios, o diâmetro
é usado para círculos completos, furos e eixo. E o raio, né, pessoal? Que é usado para arcos, curvas e cantos arredondados, filetes, né? Então tomem cuidado, né? Vocês sabem na matemática que o diâmetro é diferente do raio, né? Então o diâmetro é 2 vezes o raio, né, pessoal? 2 vezes o raio, o diâmetro é 2 vezes o raio. Não esqueçam disso. Então eles não são a mesma coisa. Não tomem cuidado para não confundir e colocar uma cota, em vez de diâmetro, colocar raio, ou em vez de raio, colocar diâmetro. Vai sair errado, vai ter um problema muito grande, né? Então, na fabricação, isso é crítico demais. Se o desenho mostrar um diâmetro de 20, o operador sabe que é um furo ou um eixo com 20 milímetros de diâmetro, né? Se mostrar um raio de 20, ele sabe que é um canto arredondado com 20 milímetros de raio, o que indica, o que daria em diâmetro 40, né? Como é 2 vezes. Então, o símbolo muda completamente a geometria da peça, né, pessoal? Tomem cuidado, o professor já falou disso aí. Tolerância e ajustes aí, ó. Então entramos agora no assunto mais importante da mecânica de precisão, tolerâncias e ajustes, né? Até agora cotamos 50 milímetros, mas na prática, na fábrica, é impossível fazer uma peça com 50 milímetros exato, né? A máquina vibra, a ferramenta desgasta, a temperatura muda, sempre haverá uma pequena variação, né? Imagine que o desenho pede aí um eixo de diâmetro de 50 milímetros, um furo de diâmetro de 50 milímetros. Se o torneiro fizer o eixo em 50,2 e o furo em 49,98 milímetros, o eixo não entra. A peça foi perdida. O desenho técnico precisa informar qual é a margem de erro aceitável, tá? Então tomem bastante cuidado aí quando a gente fala em mecânica de precisão, né, pessoal? Tá? Quando a gente fala em mecânica de precisão, obrigatoriamente nós teremos aí as tolerâncias e os ajustes. Para quê? Para que não ocorra, né, de operador realizar o processo, né, de usinagem lá, com, por exemplo, um diâmetro de 50 e a peça aí sair com 50,02 e o furo 49,98. A peça vai ser perdida, né? O eixo ele não vai entrar no furo. Então, a gente precisa colocar essas informações, ok? De tolerância e ajustes. Então, a tolerância é a diferença entre o limite máximo, ok? E o limite mínimo, beleza? Então, a tolerância é o que, pessoal? A diferença entre o limite máximo e o limite mínimo permitido para a medida. Por exemplo, o desenho diz que é 50 mais 0,02 ou menos 0,01, que é o que significa o valor nominal. Nominal é o 50, correto? O valor nominal é o 50. O limite superior da peça, então é 50 mais 0,02, que fica 50,02. O limite inferior, né, pessoal? O limite inferior é 50 menos 0,01, ok? Então, nós teremos aí 49,99 milímetros. O campo de tolerância total é a diferença entre eles, ou seja, 0,03 milímetros, que é a diferença do quê? Do 50,02 menos 49,99, tá? O operador da máquina tem 0,03 milímetros de espaço para trabalhar, ok? Então, lembrem bem disso, pessoal, lembrem bem disso, ok? Quando a gente fala em tolerância, tá? A tolerância é a diferença entre o limite máximo menos o limite mínimo, ok? Dentro disso, nós temos o valor nominal. O valor nominal é aquele valor de que a peça, em teoria, deveria ficar, né? Então, nós temos lá os 50, por exemplo, aqui. E aqui, como nós temos o limite superior, então 50 mais 0,02, né? E depois, qual é a diferença disso? 50,02 menos 49,99, que vai dar o nosso 0,03, ok? Então, essa aqui é a nossa tolerância, galera, é a nossa tolerância, né? O operador vai poder trabalhar apenas nesse espaço.
quanto menor a tolerância, mais custo você vai ter, né? Porque, obviamente, para você conseguir chegar em uma precisão tão grande, né, você vai ter que ter máquinas, né, para que realizem essa determinada operação de forma que não erre, né? Então, o erro é achar que a tolerância é apertada, não é. A solução é entender a relação com o custo. Quanto menor a tolerância, mais precisa as peças, mais cara é a fabricação. Uma peça com tolerância de 0,5 milímetros é barata. Uma com 0,005 milímetros exige uma máquina de alta precisão, uma retífica. Isso é caríssimo, né, pessoal? Caríssimo. Então, vocês veem isso no dia a dia, quando de repente vocês têm algum problema no carro de vocês, no motor, né? E o motor vai ter que ir para retífica, né? Então vejam o valor disso, é bem caro, galera, tá? Então tomem cuidado, tomem cuidado. Então, mais uma vez, quanto menor a tolerância, mais caro é a fabricação, ok? Beleza? E o que que é ajuste, né, pessoal? Lembram lá? Eixo vezes furo, né? Nós temos o ajuste. Raramente uma peça trabalha sozinha, né? Ela quase sempre se encaixa em outra. O caso clássico é o eixo, né? Peça interna, montado dentro de um furo, peça externa, né? A relação entre as tolerâncias do eixo e do furo é chamado de ajuste, né? É o ajuste que define o tipo de encaixe, pessoal. Então, como a gente viu aqui, raramente, né, uma peça ela trabalha sozinha. Normalmente ela sempre vai encaixar em outra, né? Então nós temos aí o eixo e temos o furo. A relação entre as tolerâncias do eixo e do furo é chamado ajuste, né? Então o ajuste é a relação entre a tolerância do eixo e do furo, ok? Ela que define o tipo de encaixe que nós teremos, beleza? Então a função da peça define o ajuste. A função da peça define o ajuste. A porta da casa, por exemplo, tem um ajuste com folga, né, na dobradiça, para poder girar livremente. O pino que segura o pistão do carro tem um ajuste justo, né? Entra com leve pressão. A engrenagem fixa no eixo do motor tem um ajuste com interferência. Entra prensada. Normalmente a gente tem que fazer o que? Trazer uma, uma prensa hidráulica, né, para poder encaixar essa peça, beleza? Isso é interferência, galera. Tá bom? Então, ó, aqui nós já temos, né, os nossos tipos mais comuns, né? Que é a de folga, ok? Para poder girar livremente, né? Nós temos o ajuste justo, né? Entra com uma leve pressão. Normalmente a gente utiliza, né, um martelo, né, de borracha, dependendo, obviamente, do tipo de material que você está trabalhando. E nós temos daí a de interferência, né, galera? Que ela entra prensada, normalmente aí com uma prensa hidráulica, ok? Então, o tipo de ajuste, o primeiro tipo com folga, né, livre e rotativo. O ajuste com folga é o mais comum, né, pessoal? É o mais comum. Ele acontece quando o diâmetro, olha lá, pessoal, presta atenção agora. Ele acontece quando o diâmetro do eixo é sempre menor que o diâmetro do furo. O diâmetro do eixo é menor que o diâmetro do furo, mesmo considerando os limites máximos e mínimos. O resultado é sempre que haverá um espaço, um ar entre eles, né? Então, o diâmetro do eixo é sempre menor que o diâmetro do furo, né? Aí ele vai encaixar suavemente, com folga, e sempre vai ter um espaço entre eles, né? Onde usamos isso? Em qualquer lugar que precise de movimento livre, mancais de polia, eixos girantes, corrediças, peças que precisam deslizar com boa lubrificação. A folga permite o movimento. O erro é colocar folga demais. Folga excessiva gera vibração e ruído, o que destrói o mancal. Então, pessoal, tranquilo aqui também, tá? O que nós precisamos saber bem aqui, né? Que nós temos um tipo de folga, né? Que é o ajuste com folga, né? Sempre o diâmetro vai ser menor que o diâmetro do furo, né? Vai ter um espaço, um ar ali entre eles, ok? Então ele permite o movimento, né?
tomem cuidado para não dar muita folga, porque senão acontece o quê? Gera vibração e ruído, o que pode destruir o mancal nesse caso, ok? Com interferência, né, que é o prensado, é o oposto da folga, né, galera? Aqui o eixo é sempre, ó, o eixo sempre maior que o furo, né? Mas professor, mas se é maior, como entra? Não entra, pelo menos não com a mão, né, pessoal? As peças só são montadas com esforço, normalmente uma prensa hidráulica, né? Ou por temperatura também, galera, né? Por temperatura também, né? Aquece o furo para dilatar ou congela o eixo para contrair. Esse é o encaixe por pressão, usado em montagens permanentes, né? Onde usamos para fixar anéis de rolamento, engrenagens fixas em eixos, buchas em carcaças. Uma vez montado, não solta mais. Ok? Uma vez montado, não solta mais. Estamos falando de interferência, tá? E o justo, né? O ajuste justo é quando o eixo e o furo têm praticamente a mesma medida. O eixo entra com leve pressão, mas pode ser desmontado. É comum aonde? Pinos de posicionamento, buchas, rolamento de fácil substituição. Esse é o tipo de ajuste mais usado em montagens que exige estabilidade sem travar, tá, galera? Então, aqui a diferença, ó, o eixo e o furo têm praticamente a mesma medida, né? O eixo entra com uma leve pressão, mas ele pode ser desmontado, tá? Ele pode ser desmontado, ok? Então, ele vai ser fixo? Não. Quando é fixo, ele é interferência, né? Então, esse é o tipo mais usado aí, né? Em montagem que existe estabilidade sem travar, ok? Código ISO, a linguagem H7/G6, lembram lá, né? No desenho não escrevemos folga leve, nós não escrevemos folga leve no desenho, galera. Usamos um código universal, né, da norma ISO, ou a NBR 6158. O ajuste é indicado por letras e números, né? A regra é letra maiúscula. Quando tivermos a letra maiúscula, estamos falando do quê? De furo, do furo. A letra minúscula, estamos falando do eixo, né? Então, o número 768 indica qualidade da precisão. Quanto menor o número, mais preciso é. Beleza, pessoal? O que a gente precisa saber bem disso aqui, né? Então, a gente não coloca as folgas, né? A gente não coloca a folga leve lá no desenho, né? A gente tem que colocar uma numeração, né? E essa numeração é regida por quem? Pela 6158, né? E o que ela indica, né? Quando a letra é maiúscula, nós estamos falando de furo sempre. Quando a letra é minúscula, nós estamos falando de eixo, beleza? E o número, obviamente, que vai ser, então, aqui, por exemplo, H7 e G6, né? Então, quando a gente está falando de H7, nós estamos falando que o furo, né, de 7 e o G, né, que seria o eixo de 6, ok? Então, ele vai trazer a qualidade da precisão. Então, o projetista coloca no desenho diâmetro 50, H7, G6. O que o técnico lê? Furo de diâmetro 50 com tolerância H7, né? Então, H7, eixo de diâmetro 50 com tolerância G6. Ele vai na tabela e descobre que H é o furo base e G é o eixo de folga. Logo, é um ajuste com folga leve, ideal para peças móveis, né? A solução é decorar a regra. Maiúscula igual a furo, minúscula igual a eixo, beleza? Tranquilo, né, pessoal? Então aqui o professor trouxe a tabelinha, lembrem-se lá que o professor tinha mostrado para vocês essa tabelinha, né? Então aqui, ó, naquele caso, vamos ali, aqui, ó. H7G6. Então vamos procurar o H7G6 aqui, ó. H7G6, tá? Deslizante, peças móveis, ok? Leve pressão com a mão. Então a gente já achou ele aqui. Então normalmente vai ter essa tabelinha no teu setor e vocês vão ter que identificar qual é o tipo, né, de folga que vocês vão precisar colocar no desenho, ok? Tranquilo, né?
Só procurar aqui na tabelinha e seguir. Então, o sistema furo base padrão H. Vocês vão notar que 90% dos desenhos que vocês vão ver, usamos o furo H, né? O H é o maiúsculo, né? Porque é o sistema furo base, galera. É muito mais fácil e barato fabricar o furo com uma tolerância fixa, né? Usando uma broca ou um alargador de padrão. E variar a medida do eixo no torno para conseguir o ajuste. Então, o que é importante a gente saber? Nós temos o furo base, que a gente chama, né? Porque ele é muito mais fácil, né? Muito mais barato você fabricar um furo, né? Com uma tolerância fixa, pessoal, né? E depois você vem e consegue daí usinar, né? No torno, o eixo, né? Então, você pode, obviamente, desbastar ele, né? E conseguir fazer com que esse eixo entre no furo, né? Mas nós temos um erro aqui. O erro é não entender por que H é tão comum. Então a solução é lembrar da fabricação, né? É caro fazer furos de tamanho quebrado. É barato fazer o eixo no tamanho quebrado. Por isso o furo base domina a indústria. Então é mais barato você fazer o eixo, né? O tamanho do eixo quebrado do que fazer o furo. Por quê, pessoal? Porque imagine quantos furos a gente às vezes não tem que ter numa peça, ok? Então, ele é bem mais barato a gente fazer dessa forma. E o eixo, aí sim, o eixo a gente consegue usinar de forma tranquila, né? Então, tolerâncias gerais, quando não há indicação. Se a cota não tiver nenhuma tolerância indicada, ó, a cota não tiver nenhuma tolerância indicada. O desenho só diz 75 milímetros. Significa que pode ser qualquer medida? Não. Nesse caso, valem as tolerâncias gerais, que devem estar escritas na legenda ou no carimbo, né? Do desenho. Então, legenda ou carimbo, né? É muito comum a legenda dizer, como a gente viu lá na aula 10, ó, o professor colocou na aula 10, no slide 18, tolerâncias não especificadas, né? Medidas sem decimal, mais ou menos 0,5. Isso diz ao operador que os 75 milímetros dele pode variar entre 74,5 e 75,5. Isso se aplica a medidas não funcionais, que não precisam de precisão, ok? Então, as medidas sem decimais, mais ou menos 0,5, né? Bem tranquilo aqui, pessoal. Vamos entrar rapidamente agora na parte de CAD, né, pessoal? Então, CAD também é um software que usamos para projeto auxiliar para o computador, né? Ele é muito mais que uma prancheta digital. Ele é o banco de dados, né? O modelo 3D que criamos nele é inteligente. O primeiro grande foi, lembra lá do SketchUp, lá, o professor mostrou o Sketchpad, né? Sketchpad, né? SketchUp não, Sketchpad, criado lá por Ivan Sutherland, né? No MIT, lá nos anos 60. Então, CAD, eu não só desenho, eu modelo. Eu posso perguntar ao software qual o peso dessa peça, onde é o centro de gravidade. Se eu mostrar o parafuso A no furo B e eles não batem, né? A prancheta não responde. Claro que a prancheta a gente não consegue fazer isso, né? Então, bem tranquilo. CAD, né? O Computer Aided Designer, que significa o quê? Projeto auxiliado por computador. É onde a gente consegue, né, modelar a nossa peça, beleza? Ele também atua como um banco de dados, onde a gente vai guardar todas as informações ali dentro, né? Ele é super inteligente, a gente consegue, né, fazer as análises de interferências que a gente chama, né? Que é o peso, o tamanho, né? Se o parafuso vai conseguir se encaixar no furo B, ok? Beleza? E daí nós temos o CAM, né, galera? Computer Aided Manufacturing, que é o quê? Nós temos, né, o projeto 3D do CAD, como isso vira uma peça. Aí entra o CAM, né? O CAM é o software, pessoal, que lê geometria do CAD e ajuda o técnico a criar a programação para as máquinas CNC, né? Controladores, o professor colocou só essa informação só para vocês, que CNC significa controle numérico computadorizado, né, pessoal?
Antigamente, o programador da CNC tinha que calcular na mão, linha por linha, as coordenadas x, y, z, né? Da trajetória aí da ferramenta. Era um trabalho muito grande. Com o CAM, o técnico diz, quero usinar essa superfície com esta fresa. O CAM calcula automaticamente, ok? Milhares de pontos de trajetória, né? Então, ele calcula automaticamente milhares de pontos de trajetória. Antigamente, né, tinha que fazer linha por linha aqui. Era um trabalho gigantesco. E daí nós temos o CAE também, que é Computer Data Engineering, né? Vocês também vão ouvir a sigla CAE. Enquanto o CAD projeta, o CAM fabrica, o CAE analisa. É o software que testa a peça antes dela existir fisicamente, economizando milhões de protótipos, ok? Eu projeto um eixo de caminhão no CAD, eu levo para o CAE e pergunto, esse eixo aguenta 20 toneladas? Onde ele vai quebrar? O software usa métodos de elemento finitos, o FEIA, né? E me mostra um mapa colorido. As áreas vermelhas são alta tensão, perigo, né? As azuis são seguras. Lembra, o professor mostrou o videozinho para vocês lá da análise, né? Quando eles estavam fazendo o CAE, na análise do computador, tinha os pontos ali, aonde ficavam vermelhos. É nesse tipo... É aí que a gente consegue entender, né, se realmente essa peça ela vai conseguir desempenhar a sua atividade fim, né? Então, a integração, que é o SIM que a gente fala, né, que é o pulo do gato, né? Então, é a integração deles. O objetivo não é só automatizar o projeto e a fabricação, mas sim automatizar a transição entre eles. Isso é manufatura integrada por computador. O fluxo moderno é o mesmo, né? Modelo 3D criado no CAD é usado no CAE para analisar e pelo CAM para usinar. Se o projetista mudar um diâmetro no CAD, o CAM, né, automaticamente vai recalcular a trajetória da ferramenta. Não há retrabalho, não há perda de dados, ok? Aqui, pessoal, só que vocês entendam que, obviamente, eles são integrados, né? Todas essas ferramentas, esses softwares, eles são integrados, né? E para quê? Para que a gente não tenha perda de dados, obviamente, né, e tenha um custo menor. Por quê? Quando eu mudo alguma coisa aqui no CAD, que é o meu desenho, né, ele já vai automaticamente mudar para todos os outros. Daí, automaticamente, já vai fazer também, né, essas interações, ou seja, vai fazer também esses testes, né, que a gente faz. Então, no CAM, não vai precisar refazer todo lá a linha novamente, não. Ele já vai trazer as informações que foram colocadas no CAD. A mesma coisa o CAE. Simulação e pós-processador, galera. Vamos, essa aqui é importantinho, ó. Antes de mandar o programador para uma máquina que custa milhões, né, nós simulamos, né? O CAM tem uma ferramenta de simulação gráfica, ok? Que mostra a remoção de material virtual. A gente assiste ao filme de usinagem e o software avisa se houver colisões, ferramentas batendo na peça ou na morsa, né? O técnico que o mercado procura hoje é esse, o profissional que entenda a base teórica, o que é H7, G6, por que não se cortar um eixo e saber aplicar essa teoria nas ferramentas, as ferramentas modernas, né? CAD, CAM. O computador faz o trabalho braçal, mas o técnico faz o trabalho cerebral, né, pessoal? Então, dito isso, fechamos a nossa revisão, galerinha, tá? Fechamos a nossa revisãozinha aí a respeito de desenho, beleza? E agora a gente vai passar para a nossa avaliaçãozinha, tá? Lembre-se, pessoal, desses detalhes que o professor passou. Eu sei que para vocês está muito natural já. Nossa, professor, isso aqui eu já sei de cor, né? Não vou... Nossa, tá... Não precisa nem fazer avaliação. Mas, a avaliação, mais uma vez, a avaliação não é para o professor, né? Não é para o professor, a avaliação é para vocês verificarem se realmente estão conseguindo entender. E essa avaliação, com o resultado dela, dá um feedback para nós, professores, para a gente entender se a nossa comunicação está sendo bacana, né? Está sendo legal entre nós, professores, e vocês, alunos, ok? Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Vou preparar aqui, então, a nossa avaliaçãozinha e eu já vou disponibilizar para vocês. Tá bom? Não tem problema, então... como que a gente pode fazer, prof? Deixamos para a próxima aula na recuperação? Pode ser?
Então tá bom. Então, pessoal, é bem tranquilo, tá? Aí, pessoal que não conseguiram terminar, na próxima aula ainda a gente vai ter a nossa recuperaçãozinha, ok? Aí vocês podem refazer a provinha, vai ser já na primeira aula, e depois nas outras aulas a gente discute um pouquinho a respeito, né, das questõezinhas, tá ok, pessoal? Bem tranquilo, tá? Sem estresse, não se estressam. No fim tudo vai dar certo. Combinado, pessoal? Então tenham um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.